quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Um ótimo dia para você. Tá no ar o Bom Dia Ministro ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília. E hoje a gente vai falar com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Fique com a gente. Eu sou Karine Mello e te faremos companhia aí na próxima hora. Lembra você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, se você que está nos assistindo, nos ouvindo, tem alguma dúvida sobre os serviços da Previdência Social, fique aí, porque esse programa é para você. Vamos atualizar como estão, por exemplo, os reembolsos de quem teve descontos indevidos no INSS. Também vamos falar da fila para perícia médica. E você sabia que crianças que foram vítimas do Zika vírus estão recebendo pensão e indenização do governo? Esses são só alguns destaques da nossa conversa de hoje. Ministro Volney, muito obrigada mais uma vez aqui pela presença no Bom Dia, Ministro. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, amigos e amigas que nos escutam e nos assistem. É um prazer estar nessa bancada novamente, com essa simpatia que é você. E diante dessa audiência gigantesca. Então, estou muito feliz, tá? Isso. Obrigada, ministro. O prazer é todo nosso. E já quero começar, já falei um pouco aí do pagamento, né, da pensão, indenização para vítimas do Zika vírus, que foi terrível, né, ministro? Muitas crianças nasceram aí com microencefalia. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, né, como é que está esse pagamento, quem pode receber, como é que faz para receber microcefalia. Eu falei errado aqui a palavra, falei errado, mas a doença é microcefalia. Beleza, vamos lá, ministro, como é que a gente faz para receber quem tem direito? Então, são aproximadamente 1.600 mães e crianças que foram acometidas pela Zika vírus e que ficaram com essa doença que é congênita e que essas mães vêm lutando há 10 anos, porque esse surto aconteceu exatamente em 2015. Então as crianças todas têm em média 9, 10 anos de idade. E finalmente o Estado agora faz essa reparação. Então será dado uma pensão indenizatória de R$50 mil, que é um valor razoável mas é simbólico apenas para significar justamente essa reparação. Sim. E o mais importante, que é o benefício especial mensal no teto que pode pagar pelo INSS, que é R$ 8.157,41. Então, essa pensão especial mensal, ela é vitalícia, é para toda a vida. Opa. Então, é uma ajuda importante. Mas eu quero aqui, de forma breve, dizer que essa é uma vitória das mães. Sem dúvida. Porque elas conseguiram criar os filhos com essa dificuldade imensa e mesmo assim manter essa luta, essa mobilização. E eu até disse brincando lá, digo, quando eu quiser aprovar uma lei lá em Brasília, eu vou chamar vocês para me ajudarem, porque elas fizeram uma mobilização, uma presença nas redes sociais, uma integração entre elas. E foi isso que garantiu a vitória. Então, foi uma emoção muito grande poder assinar essa portaria, dando essa condição para que essas mães mudem a vida e poder dar algum conforto e alguma qualidade de vida melhor a essas crianças. Então, foi um fato maravilhoso, assim, é a coisa mais importante que eu fiz até agora no Ministério. Sem dúvida. Ministro, então vamos lá. Tem a pensão mensal de R$8 mil, 157. E a indenização, ela é paga em parcela única, é isso, né? Isso. Começa com a indenização e depois fica recebendo mensalmente. E aí como é que faz? As mães, todas, elas já participam de uma associação, assim, nos estados. Pernambuco, meu estado, é o estado que tem mais crianças.
Um terço de todas as crianças do Brasil estão em Pernambuco. Certo. E elas são muito organizadas. Então, todas as mães se comunicam através das associações Mães de Anjos, do Unizica. Então, a gente combinou com elas. Eu, quando fui a Recife, levei o consultor jurídico do Ministério, levei o superintendente do Nordeste, que cuida de todas as agências e do INSS do Nordeste todo, para tirar dúvidas, para ouvi-los. Elas sugeriram mudanças na portaria, a gente vai fazer. Mas eu fui transmitir o recado de que o desejo da portaria, porque tem alguns critérios que tem que obedecer ao Ministério da Saúde e tal, são obrigatórios, a gente tinha que fazer, mas o objetivo do governo é acolher, é trazer, é abranger, é abrir o máximo para que todas participem, que todas recebam. Então, eu assumi um compromisso lá e espero cumprir, de que essa pensão já começa a ser paga agora em setembro e também que a gente já começa a pagar o valor mensal a partir do mês que vem, mês de outubro. Então, estou trabalhando, pedi pressa em todo o setor do Ministério para que a gente consiga fazer isso de forma breve, para poder ver a vida mudar um pouco para melhor dessas crianças e das mães. Com certeza, excelentes notícias então para essas mães e para essas crianças. Ministro, vamos começar a rodar o país? Vamos. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. A gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões. Renato Ribeiro já está com a gente. Renato, um ótimo dia para você, amigo. Para você também, bom dia, Karina, bom dia, ministro. Ministro, nas últimas semanas a gente vem acompanhando uma série de operações que vem apreendendo aí bens de pessoas ligadas, suspeitas de terem ligação com as fraudes do INSS, como Ferraris, até uma réplica de um carro de Fórmula 1. Eu quero saber, e até a gente teve também um valor bilionário aí que foi bloqueado. Quero saber como é que vai ser feito o ressarcimento, o uso desse dinheiro, desses bens aí para ressarcir os aposentados e pensionistas e se isso já começou a ser feito, se o governo já começou a receber esse dinheiro que já está repassando aí para os aposentados e pensionistas. Bom dia, Renato. Obrigado pela sua participação. Essa fase foi mais uma fase. Essas prisões foram feitas pela Polícia Federal, que foram medidas judiciais autorizadas pelo ministro André Mendonça, e elas seguem um rito natural. A gente não tem informação nenhuma de como é que é feito, em que fase está, quantas fases haverá ainda de quantas pessoas serão presas, nem quem serão os presos, nem quais serão os alvos. A gente só sabe junto com vocês pela imprensa. O que nós temos a certeza é que as investigações serão amplas. O presidente da República me recomendou expressamente que fosse as últimas consequências em busca de saber quem foram aquelas pessoas que fraudaram e lesaram os aposentados. E a gente sabe que elas vão seguir essas investigações. Agora, vão ser encontrados recursos, vão ser bloqueados, só que isso leva tempo. São demandas judiciais que podem levar meses, podem levar anos, e é justamente por isso que nós fizemos um acordo no STF, possibilitando a edição de um crédito extraordinário pelo Congresso Nacional de 3,3 bilhões de reais, 3 bilhões e 300 milhões de reais, para que o governo possa dispor desse dinheiro como uma forma de adiantamento para os aposentados. Então, hoje já tem mais de 1 bilhão de reais devolvidos aos aposentados, já tem mais de 2 milhões e 300 mil aposentados que já receberam de volta tudo que foi descontado deles e receberam em parcela única corrigido. Portanto, esse era um compromisso que a gente tinha falado, inclusive, aqui no outro programa. Exato. E agora já é uma realidade. E dos aposentados que assinaram o acordo com o governo, aceitando o acordo, fazendo o acordo com o governo, 99% deles já receberam. Ou seja, se o aposentado adere ao programa num dia, 2, 3 dias depois já recebe a parcela integral, corrigida na conta que ele recebe benefício. Então, o governo está fazendo sua parte e o presidente Lula nos pediu para fazer propaganda disso, dizer, olha, vá nas rádios, vá nas televisões e diga que o governo quer pagar, que o governo tem dinheiro, que o aposentado procure as agências, procure o INSS para a gente devolver o dinheiro a quem foi lesado. Ministro, ainda está tendo atendimento nas agências dos Correios? Está tendo e foi um sucesso. Isso foi uma coisa que nós fizemos, um piloto, a gente nunca tinha feito. Foi uma ideia muito boa porque nós esperávamos que apenas 1 ou 2% dos atendimentos fossem presenciais nas agências dos Correios e temos cerca de 30% dos atendimentos para ressarcimento, para devolução do dinheiro,
nas agências presencialmente. Isso demonstrou também para a gente que as pessoas querem e precisam ser atendidas presencialmente. Isso vai fazer com que a gente também mude um pouco a visão que a gente tinha do atendimento no INSS. E para a gente fechar aqui esse assunto, por enquanto, tem prazo para as pessoas aderirem ou a pessoa pode aderir a qualquer tempo? Tem. O prazo é 14 de novembro. O prazo foi pactuado com o STF, que é 14 de novembro, que é um prazo razoável. Até lá, nós vamos seguir fazendo essa propaganda que eu estou fazendo aqui. Em todos os lugares por onde eu ando, o governo tem divulgado isso, o Ministério da Previdência Social também tem divulgado, para que a gente possa chegar a todos os aposentados, para que eles verifiquem se houve desconto, que eles digam ao Ministério através das agências ou do aplicativo se foi ou não autorizado. Se não foi autorizado, ele então vai para uma categoria de apto a receber, desde que a associação não prove que ele autorizou, e então ele rapidamente recebe o reembolso, né? As pessoas pediram para não falar em reembolso nem ressarcimento, que são palavras que as pessoas não entendem. A devolução do dinheiro de volta ao bolso do aposentado. É isso, o aplicativo é o Meu INSS. Ministro, vamos embora para o seu estado? Opa, vamos lá. Vamos lá, vamos falar com a CBN Recife, porque o Lucas Arruda já está ali a postos. Oi, Lucas, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Bom, ministro, me permita voltar então ao tema das pensões às crianças vítimas do Zika vírus há 10 anos. Nós fizemos várias reportagens aqui em Pernambuco, eu particularmente fiz várias reportagens também sobre a necessidade dessas crianças quanto às cirurgias no quadril. E apesar, como o senhor bem falou, dessa articulação muito bem feita pelas mães, especialmente da União de Mães de Anjos, nós sentíamos muito que essas mães não eram ouvidas. E a pergunta que eu lhe faço é justamente nesse sentido. O Estado brasileiro demorou a conceder essas pensões, a conceder essa indenização para as mães que até hoje lutam por essas crianças. E ainda aproveitando um gancho do que eu ouvi o senhor falar, quais foram as alterações pedidas por elas na portaria? Obrigado. Obrigado pela sua participação, amigo. Um abraço aos ouvintes e espectadores do Recife. Veja, o Estado demorou, efetivamente demorou. Precisamos reconhecer quando a gente falha. A falha não foi nossa, não foi minha, não foi do governo Lula, não foi do governo anterior. Eu não quero aqui nominar para a gente não entrar numa disputa política. O Estado brasileiro, enquanto país, falhou. Primeiro, porque deveria ter evitado a contaminação. Se tivesse um controle maior do mosquito, talvez menos mães tivessem sido picadas e menos filhos tivessem nascido com microcefalia. Se elas tivessem sido acolhidas e mais bem tratadas no início, talvez mais crianças estivessem vivas. Então, e agora, só 10 anos depois, é a prova cabal de que o Estado demorou. Mas o importante agora é a gente olhar para frente. Olhar que, a partir de agora, elas podem ter uma condição melhor e vão ter um acolhimento por parte do Estado. Essa indenização é justamente, na minha opinião, um sinal de que, um pedido de desculpa. O Estado errou e precisa, eu me emociono com esse assunto sempre, precisa reparar. Então, esse é o objetivo dessa indenização de R$50 mil. O que foi pedido pelas mães? Um dos pedidos é que é necessário uma junta médica que ateste a condição da criança. E aí elas têm dificuldade, porque elas vão no médico, o médico dá um atestado, aí elas vão no outro médico, o médico subscreveu o atestado, ele não quer subscrever um atestado de um outro médico. Sim. Então elas têm essa dificuldade. Eu conversei com o prefeito João Campos, em Recife, já que um terço das mães é de Pernambuco, para que ele disponibilize um hospital lá, uma clínica, um hospital, um lugar da prefeitura, onde possam ter os 2 médicos que possam fazer esse laudo. 2 médicos são suficientes. Então, se ele conseguir isso, a gente já resolve Pernambuco. E se der certo isso, eu vou falar com outros prefeitos de capitais ou governadores para fazerem isso nos estados, porque não é possível mudar a portaria nesse aspecto de alterar para que não seja necessária essa assinatura de uma junta, porque isso são critérios do Ministério da Saúde que a gente tem que suprir. Mas eu fiz questão de avisar as mães lá. Tudo que a gente puder fazer para simplificar, para facilitar a portaria, a gente vai fazer.
É isso. Bom dia, ministro. Hoje recebendo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Ministro, vamos seguir? Vamos lá para São Luís do Maranhão, vamos lá para o portal O Imparcial, porque o Elton Ferreira também está com a gente. Oi, Elton, bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, o Maranhão, recentemente, ele recebeu 50 novos peritos do INSS nessa nova proposta do governo de diminuir a fila da Previdência. Porém, o Estado é muito grande, ele tem uma extensão territorial muito grande, as barreiras territoriais no Maranhão são meio difíceis e, em algumas cidades, a fila chega a 90 dias de espera. Há uma proposta de ampliação desse número de peritos, não só no Maranhão, mas nos outros estados também? Ô, Elton, obrigado. Estive aí em São Luís semana passada, na caravana federativa do governo federal, e anunciei aí a chegada dos peritos, né? Nós fizemos um concurso de perito médico federal e uma boa quantidade desses peritos foi para o Maranhão. A maior parte dos peritos foi para a região Nordeste, que era a que mais precisava, e o Maranhão vai receber uma quantidade enorme de peritos e a gente espera que com isso a gente consiga diminuir a fila, melhorar o atendimento e distribuir melhor geograficamente num estado gigante como é o Maranhão, para que fique mais fácil o acesso aos peritos médicos federais. Note que há quase 15 anos não havia concurso para perito médico federal. Foi uma vitória do governo Lula, foi uma vitória do nosso ministério. Isso começou na gestão do ex-ministro Lupe. Eu dei sequência e a gente conseguiu fazer todo o processo formal do concurso, que é longo, é demorado e é complicado. Nós conseguimos fazer tudo em 6 meses. Iniciamos em dezembro do ano passado. Em junho a gente tinha o processo concluído com os peritos nomeados. A gente fez um evento lindíssimo aqui em Brasília. 2 semanas atrás, recebemos 500 médicos peritos aqui para uma jornada de integração e eu pude falar para eles, todos animados, são muito jovens e tiveram muito boas notas. Foi um concurso muito concorrido e eles estavam realmente animados e eu pude falar um pouco da Previdência Social para eles. Portanto, estou com muita esperança de que a chegada deles vai ter um impacto muito positivo no enfrentamento da fila no Brasil inteiro, sobretudo no Nordeste e especialmente no Maranhão. Ministro, o Elton falou aí lá no Maranhão em 90 dias. Eu sei que o Ministério trabalha aí, né, com uma meta para reduzir esse tempo. Queria saber se em algum estado já está conseguindo. Como é que está isso? Exatamente. Tem muitos estados que estão bem abaixo da meta. Os estados do Sul têm bom atendimento. Os estados do Sul, por exemplo, estão com quase uma fila zerada, quase não tem fila. Então, a gente usa os peritos do Sul para fazerem perícia por vídeo em outros estados que têm uma fila maior. Tamanha a tranquilidade que está nos estados do Sul. Os estados do Nordeste e os estados do Norte, um pouco do Centro-Oeste, são os que mais estão impactados assim negativamente, que tem o TME maior, que é o tempo médio de atendimento. Então, foi para esses estados que a gente destinou a maior parte dos peritos. 268 peritos dos 500 foram destinados só para a região Nordeste e a gente, então, vai fazer um equilíbrio no número de peritos e eu tenho certeza que a partir daí a gente vai ter uma condição de diminuir esse prazo médio de atendimento, que é o prazo entre o que o beneficiário, o cidadão, procura o Ministério e o tempo que ele recebe a resposta de volta. Não necessariamente a resposta positiva, mas uma resposta do Ministério. Então, o ideal é que a gente deixe sempre abaixo dos 45 dias, porque esse é o prazo pactuado com o Tribunal de Contas da União, mas 45 dias não é um prazo ainda bom, porque se a gente tem 45 dias de média, a gente vai ter lugares que são 90, vai ter lugares que são 2. Então, a gente precisa reduzir cada vez mais, esse é um compromisso nosso, meu, do presidente Lula e do governo. Vamos seguir, ministro. Vamos lá para Goiânia, vamos para a Rádio Bandeirantes. Bruno Goulart, um bom dia para você. Ó, seu áudio está fechado, Bruno. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os colegas. Nas últimas semanas, a gente tem visto aí a CPMI do INSS, né? Essa semana, inclusive, teve seu ápice aí, pelo menos teria, com a oitiva do Antônio Camilo, que é o careca do INSS,
que não foi para a oitiva, por uma decisão do ministro André Mendonça. Queria que o senhor comentasse o andamento da CPMI, o senhor como presidente, que assumiu aí pouco antes também, né, da instauração da CPMI do INSS. Bruno, obrigado pela sua participação. Só esclarecendo que o Antônio Carlos não é do INSS, tá? Não vinculem ele ao INSS. Porque o apelido é Careca do INSS, mas ele não é servidor. Não, nunca foi. E aí eu tô fazendo uma defesa aí da instituição, entendeu? Porque cada vez que eu entendo a sua pergunta, que todo mundo trata ele assim, mas eu preciso defender a Previdência Social e o INSS para que a gente possa ter um instituto sólido que demonstre credibilidade. Então, essas pessoas não fazem parte do INSS. A fraude não foi do INSS, porque as pessoas tratam a farra do INSS, a fraude do INSS, não foi do INSS, foi aos aposentados. E é importante a gente defender esse grande patrimônio que o Brasil tem, que é o INSS, que é a Previdência Social, que é o maior programa de proteção social do mundo. E esse é o programa que a gente tem que fortalecer, porque nós contribuímos para um dia nos aposentar, eu e você, e as pessoas se aposentam e recebem dele. Então, nós temos que ter esse instituto forte, né, e bem estruturado e sustentável. Veja, nós não participamos ainda, não fomos ouvidos ainda na CPMI. A gente tem acompanhado na medida do possível, porque são depoimentos longos e a gente tem que trabalhar. Mas eu me ofereci, mandei um ofício anteontem, com datas em que eu estou à disposição para ir e falar para os senadores e deputados membros da CPMI. Eu já estive no Senado logo quando assumi o Ministério, já participei de uma longa oitiva lá de mais de 5 horas, já fui na Câmara e será um prazer voltar ao Congresso Nacional para participar da CPMI e ajudar com informações que eu tiver. Eu fui deputado federal há quase 24 anos, portanto, voltar ali para rever meus antigos companheiros e sentar naquelas bancadas vai ser um prazer, e eu espero trazer informações que sejam úteis para a CPMI e para a sociedade brasileira. A data está fechada ou não? Eu me ofereci para ir dia 9, 16 e 23, se eu não me engano, e eles já me confirmaram que o convite para que eu vá lá, eu estou indo como convidado novamente para o dia 9 de outubro, 9 horas da manhã. É isso então, ministro. Vamos seguir, porque está pela primeira vez com a gente aqui a Rádio Nova Difusora de Osasco, Júnior Berilo. Bem-vindo, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia ao ministro. Ministro, o senhor assumiu recentemente, né? Assumiu no meio de maio, mas eu noto que muitas ações estão sendo realizadas. Por exemplo, aqui em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, a APS aqui de Osasco está passando por uma reforma que visa melhorar e agilizar o atendimento. E tem também a questão hoje da inteligência artificial, né? Eu queria saber por parte do senhor, por parte do Ministério, de que forma que a inteligência artificial hoje pode ajudar a otimizar esses processos, a mitigar a questão das fraudes. Qual que é a importância da inteligência artificial hoje no INSS, nos processos hoje de novos benefícios, entre outras ações? Obrigado, Júnior. Olha, eu acho que é fundamental, é uma realidade que ela se impõe e que vai ser cada vez mais utilizada, e espero que a gente possa ter mecanismos para utilizar a inteligência artificial. Nós temos um projeto que está rodando no MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com a ministra Luciana Santos. Entramos com esse projeto lá para que o Ministério possa financiar o Ministério da Previdência Social nesse aspecto de inteligência artificial, e espero que logo, logo a gente possa ter isso funcionando no Brasil inteiro. É um projeto caro, é um projeto amplo, mas que rodando vai ter muita utilidade para que a gente possa atender melhor, para que a gente possa agilizar os processos, e eu tenho esperança de que logo, logo... Meu sonho mesmo, Karine, é que a gente possa transformar o Ministério da Previdência Social numa coisa leve, moderna, eficiente, eficaz, humanizada. Esse é meu sonho, e não uma coisa pesada, ligada à corrupção, a atraso, a desmandos, a falta de governança. O meu desafio é mudar essa cara para que a gente possa ter um ministério limpo, organizado, que as pessoas confiem, que as pessoas possam ter a resposta o mais breve possível, que olhem para ele e vejam um sistema sadio, um sistema sustentável. Essa é a minha luta.
Vou aproveitar que o ministro está falando disso, porque a gente conversava aqui antes do programa entrar no ar. O ministro Volney tem uma preocupação grande, isso fica muito evidente nas entrevistas que ele dá, com essa aproximação com o público do INSS. E uma das coisas interessantes que tem acontecido é que o Ministério da Previdência Social mudou a comunicação, está mudando a forma de comunicação, né, ministro? Foi até publicada uma portaria, o senhor me dizia aqui, antes da gente entrar no ar, para facilitar a linguagem, é isso, ministro? É isso, é uma portaria, que bom essa pergunta. É uma portaria que fala de comunicação simples. Eu comecei falando de comunicação amigável, mas as pessoas dizem, não está claro o suficiente o que é comunicação amigável. Então, é comunicação simples. E agora já estão pedindo para eu dizer que é comunicação clara. E a gente vai aprimorando. O que é isso? É a gente pedir para todas as instâncias, todos os setores, todas as pessoas que lidam com o INSS, com a Previc, com o Ministério da Previdência Social, que falem, que se comuniquem de forma simples e clara com os cidadãos e beneficiários, para que a gente possa evitar os jargões, os termos técnicos, que a gente pegou cartas de concessão de benefício e as pessoas não sabem o que é que significa aquilo. Eu fui lá em Belém e entreguei 2 benefícios, uma aposentadoria por idade e um auxílio maternidade. Olha, entreguei, as pessoas aplaudiram, ele agradeceu, apertou minha mão, foi na outra sala e perguntou, isso aqui, benefício concedido, é o quê? Eu fui aposentado ou não? As pessoas falam, esse idioma que a gente fala, que é tão simples para quem lida no dia a dia, é indecifrável para quem não conhece. Então, a gente vai transformar toda a nossa comunicação numa comunicação simples e eu tenho uma pessoa designada para fiscalizar. E aí, quando eu li a portaria, já depois de editada, eu cheguei à conclusão que a portaria mesmo, ela precisa ser reeditada para mudar os termos dela para termos mais simples. Então, eu vou reeditar a minha própria portaria. Porque a portaria é complicada. A portaria tem palavras lá que não são simples. Então, ela é incoerente desse ponto de vista. Nós vamos reeditar essa portaria com uma linguagem simples. E quem ouvir falar que a gente está falando de forma complicada, por favor, me avise que eu quero falar de forma simples. Ressarcimento, por exemplo, eu estou evitando usar. Porque é uma palavra que eu cheguei à conclusão de que as pessoas não conhecem bem. Então, estou usando devolução, dinheiro de volta ao bolso do aposentado, para que a gente possa se comunicar de forma que quem ouve nos entenda. Ainda nessa pegada de aproximação, pelo aplicativo Meu INSS, estão começando a fazer testes com linguagem de sinais para pessoas surdas. Então, isso é excelente, né, ministro? É mais aí uma ferramenta de acessibilidade que está sendo testada aí pelo Ministério. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Ministro, vamos seguir? Vamos embora para o Rio de Janeiro. Vamos lá conversar com o Portal Extra. Marcos Furtado, pela primeira vez aqui com a gente também. Boas-vindas, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, o governo criou recentemente o programa de gerenciamento de benefícios para reduzir a fila do INSS, que nada mais é essa fila, já que a gente está falando de linguagem simplificada, essa fila de benefícios, né, de pessoas pedindo benefícios e estão no aguardo. Programa desse tipo já tinha sido realizado para acelerar a análise de pedidos, mas o problema continuou, tanto que agora está sendo feito novamente, só que dessa vez o programa será feito para realizar reavaliações e revisões de benefícios. O que muda nessa nova edição do programa e o que pode ser considerado como principais mudanças para que, de fato, esse problema da fila seja resolvido? Olha, obrigado, Marcos, pela sua pergunta. Veja, esse programa é um incentivo para o servidor poder fazer mais atendimentos. Ele tem uma meta que ele pode fazer de atendimentos por dia e esse programa de gerenciamento é um bônus a mais que ele recebe por cada atendimento que ele fizer a mais, além da sua meta. Então, ele pode fazer no contraturno, como se chama, que é fora do expediente de trabalho, ele pode fazer nos finais de semana. Nós estamos realizando mutirões pelo Brasil inteiro, atendendo milhares de pessoas nos sábados e domingos pelo Brasil inteiro. Eu, inclusive, quero participar aqui, vou ver se consigo participar nos próximos finais de semana em algum estado brasileiro para olhar como é que está esse trabalho. E é um programa que foi sancionado pelo presidente Lula, esse PGB é o nome dele, que é um programa de incentivo, de bônus para os atendimentos. E ele tem um período de 12 meses. Portanto, quando chegar em 12 meses, aí o governo avalia se vai querer reeditar, fazer uma nova edição, porque não pode ser uma coisa permanente. Mas enquanto a gente necessitar
desse bônus para que a gente possa incentivar os servidores e atender mais gente, para reduzir a fila e para fazer as revisões também, que é uma coisa necessária e obrigatória e é como manda a lei. Existem benefícios que precisam ser revisados para saber se a pessoa continua merecendo, porque é preciso que a gente pague só quem merece para poder não faltar para ninguém, porque não tem dinheiro para dar a quem merece para quem não merece. Então, é importante quem merece receba. E é por isso que nós vamos fazer as revisões e vamos fazer também a diminuição da fila para atender mais gente e conceder mais benefícios. Essa é a toada que o presidente da República quer, conceder direito a quem tem direito. O conteúdo dessa e de outras entrevistas concedidas pelo ministro Volney e outros ministros, você confere no nosso YouTube, que é o @canalgov. Se perdeu o inicinho dessa entrevista, vale a pena você recuperar, porque muita informação aqui para quem é beneficiário aí da Previdência Social. Ministro, vamos embora aqui para a Rádio Nova Brasil FM, aqui em Brasília. Rafael Tebas está com a gente hoje também. Oi, Rafael, um ótimo dia para você. Tudo bem, Karine? Muito bom dia para você, bom dia, ministro. Ministro, minha pergunta é sobre reforma da Previdência, né? Em 2019 nós tivemos uma reforma, ela foi criticada, foi elogiada, enfim, sempre uma divisão de opiniões sobre esse assunto. O tempo passou, estamos em 2025. Existe ainda hoje, né, nesse momento, atualmente, algum tipo de pressão, seja de setores da economia ou mesmo de políticos no Congresso Nacional, enfim, sobre a revisão, a reavaliação sobre alguns pontos específicos dessa reforma? Olha, Rafael, obrigado pela sua pergunta. Já estive aí na Nova Brasil. Eu quero dizer o seguinte, veja, primeiro, não há ambiente agora para se fazer uma reforma da Previdência. Uma reforma da Previdência, se for feita, ela tem que ser feita no início do governo e tem que ser feita, na minha opinião, com uma pactuação de toda a sociedade. Por que é que eu sempre sou um pouco refratário à reforma da Previdência? Porque normalmente elas vêm para aumentar a idade ou cortar o acesso, diminuir o acesso. Então sempre é nessa direção. E nessa direção vai acabar nesse ritmo a gente deixando o trabalhador trabalhar até morrer, o que não é justo. Então a gente não pode fazer com que a conta sempre recaia sobre aqueles que trabalham. Então eu acho que a reforma passada, a última que foi feita de forma somente a economizar. Então ela tinha uma meta, eu preciso economizar 30 bilhões. Então o que é que corta? Não, aumenta aqui essa idade de tanto para tanto, aumenta isso aqui, o acesso assim, faz esse cálculo assim para economizar. E você está lidando com vidas humanas e com vidas dos trabalhadores, das pessoas que sustentam esse país. Portanto, reforma da Previdência, se um dia for necessária, tem que ser feita com a participação ampla da sociedade, uma discussão profunda sobre o tema, mas é uma realidade que se impõe também no Brasil, no mundo inteiro, né? Em todos os países do mundo. Se você olhar direitinho, a Europa teve problemas com relação à Previdência, a França teve protestos porque tentou mexer na aposentadoria. Então, o que acontece? As pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, isso não é um problema. Uhum. É uma conquista civilizatória, as pessoas estão vivendo mais e isso impacta sobre a Previdência Social. Então, o que é que a gente tem que fazer, na minha opinião? Aumentar essa base de arrecadação. A gente tem que fazer com que mais pessoas contribuam com o sistema, e para que contribuam com o sistema, precisam confiar no sistema, e para confiar no sistema, a gente precisa fazer esse sistema ter credibilidade, ter crédito, ter governança, ter gestão, para que as pessoas olhem para o sistema e digam, eu posso confiar que eu vou pagar essa aposentadoria para quando eu estiver lá na frente, mais velho, eu sei que esse sistema vai estar apto, vai estar saudável para pagar a minha aposentadoria. E eu faço questão de dizer que as pessoas mais jovens, elas hoje em dia não se preocupam com a aposentadoria. Esquecem que um dia elas vão precisar do braço do Estado, da mão do Estado para socorrer quando tiver um acidente, quando tiver impossibilidade de trabalhar ou quando tiver já numa idade avançada que não puder mais fazer aquele ofício que ela sempre fez na vida. Então, o que é que ela vai fazer? Vai correr para a fila da assistência social? É muito melhor que ela tenha um plano de aposentadoria e é para isso que serve o INSS e a Previdência Social. Então, eu espero que a gente consiga
conscientizar cada vez mais os jovens para que participem e que a gente tenha um sistema com uma base mais larga que possa evitar uma nova reforma da Previdência. Demorei, né? Não, foi ótimo. Estamos muito bem. Estamos confortáveis hoje de tempo, ministro. Inclusive, eu levei um puxãozinho de orelha aqui, porque a gente está falando de coisas de linguagem clara e acessível. E há pouco eu disse que o INSS está aí começando a fazer atendimentos, né? As pessoas surdas podem pedir atendimento via aplicativo, né? Por meio da língua brasileira de sinais, Libras. Eu falei linguagem. Aí as meninas lá, a gente está com as nossas maravilhosas intérpretes lá, Lúcia Souza, Raquel Melo. Já recebi o recado delas aqui. Então, é língua brasileira de sinais e não linguagem. Reparação feita. Vamos embora para Salvador. Vamos lá para a Rádio Sociedade, porque a Maísa Polcri está com a gente. Oi, Maísa. Bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Todo mundo que está acompanhando. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Ministro, as novas regras para a reavaliação do benefício de prestação continuada, o BPC, tem sido alvo de protestos aqui em Salvador. No início deste mês, inclusive, mães de crianças com deficiência fecharam uma das principais vias aqui da nossa cidade como forma de manifestação aí contra o fim de benefícios, o que tem deixado, segundo essas mães, né, famílias em situação de vulnerabilidade. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para explicar um pouquinho no que consiste essa reavaliação e como o senhor responde a essas críticas aí que têm sido feitas. Obrigada. Obrigado, Maísa. Um abraço aos amigos de Salvador e da Bahia como um todo. Veja, eu digo o seguinte. Primeiro, há uma decisão do governo Lula de conceder benefícios e de acolher as pessoas que precisam. Agora, o cobertor é curto, ele não dá para cobrir todo mundo que precisa. Então, tem quem precise e tem quem precise e merece. E a gente precisa fazer com quem merece e quem precisa. Então, o que significa isso? Se uma criança tem uma determinada enfermidade cardíaca, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, e ela entra, então, num critério para receber o BPC. E ela, aos 2, 3 anos de idade, ela faz uma cirurgia e corrige aquela doença, não tem mais. E ela fica recebendo esse BPC até 20 anos de idade, 25 anos de idade, não é justo. É necessário, a família precisa, é bom que dê esse dinheiro, todo mundo quer receber, todo mundo precisa, são famílias pobres, mas ela não está enquadrada no que manda a lei. Então, para isso que existe, e não fomos nós que criamos, e nem é uma determinação nossa, e nem é uma coisa nova. Nós temos a obrigação de fazer a revisão dos benefícios do BPC a cada 2 anos. A lei manda fazer. Então, é preciso fazer essa revisão. E algumas pessoas deixam de receber e, obviamente, não gostam. E nem a gente gosta de deixar de pagar. Mas é o que manda a lei. Mas o que a gente tem se esforçado é para trazer mais gente para o BPC, para que a gente possa deixar todas as pessoas que realmente merecem e precisam acolhidas, para que tenha dinheiro para pagar a todos eles e, principalmente, que a gente possa fazer esse atendimento mais rápido no INSS para que a gente possa conceder benefícios de aposentadoria também a mais pessoas. Então, essa é a tônica que nós temos, essa é a linha que nós temos seguido no Ministério da Previdência Social. Proteção social, nós entendemos que é fundamental e é a proteção social que nós defendemos como sendo uma política pública que reduz desigualdades, reduz a fome e ajuda o Brasil a sair do mapa da pobreza. Ministro, já vou pedir para as rádios e portais se prepararem aí para a nossa segunda rodada de perguntas, mas antes eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre essa emenda que foi agora promulgada, emenda constitucional, que prorroga prazo para estados e municípios parcelarem dívidas com a Previdência. Eu quero saber como é que isso impacta, né, esses entes, tanto estados quanto municípios. Pois não, é uma lei muito esperada pelos estados e municípios, né? Eu já ia dizendo pelos entes subnacionais, aí já é uma linguagem difícil. Pelos estados e municípios. Eles lutavam há muito tempo para alongar essa dívida, o pagamento dessa dívida, reduzir as parcelas, aumentando o prazo. Então, hoje o prazo é de 5 anos, o prazo máximo
é de 5 anos. E com a PEC 66, que agora é a Emenda Constitucional 136, que foi aprovada e promulgada, esse prazo passa para 25 anos, são 300 meses. Mas ele tem uma contrapartida, que é o certificado de regularidade previdenciária. Para poder aderir a esse prazo maior, ou seja, para pagar a parcela menor durante mais tempo, o ente subnacional, o Estado ou o município, ele precisa estar adequado a essa regularidade previdenciária. O que é isso? É ter equilíbrio nas suas contas de previdência. Então, ele tem que estar com a casa em ordem, organizada, para poder ele merecer esse parcelamento. Então, esse é o ponto bom. Ela concede um benefício, que é aumentar o perfil da dívida, mas ela também cobra para que o sistema esteja sustentável. Porque é importante o sistema dos estados e dos municípios estarem sustentáveis, porque é essa sustentabilidade que garante que ele vai ser saudável para pagar a aposentadoria das pessoas quando se aposentarem. As pessoas pagam hoje, contribuem, porque confiam que o sistema é sustentável. Então, a gente precisa que estados e municípios tenham cuidado com suas agências, seus sistemas de previdência próprios, e a gente vai fazer essa fiscalização. Se ele se adequa nesse sistema, na regularidade previdenciária, ele tem acesso, então, ao parcelamento em 300 meses, que são 25 anos. E quem não tiver certinho também não recebe recurso federal, não é isso? Quem não tiver o certificado de regularidade previdenciária, não recebe a CND, que é uma certidão negativa de débitos, que é só com ela que ele pode ter acesso a receber as emendas parlamentares, receber as transferências do Brasil, né, dos ministérios. Então, é importante estar com a regularização dos institutos de previdência dos estados e municípios. Ministro, então vamos embora para a nossa... Claro? Foi claríssimo. Tá bom, que bom. Vamos embora para a nossa segunda rodada. E aí eu já vou chamar de volta aqui para a nossa conversa Renato Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília. Ministro, quero saber o que mudou desde que o senhor assumiu a pasta na Previdência Social em ações de transparência e controle para evitar fraudes e principalmente a atuação de lobistas. Olha, Renato, eu tenho me dedicado assim diariamente sobre esse assunto. O que é que eu tenho feito? Eu tenho procurado empoderar a ouvidoria, primeiro, que é onde tudo começa. Porque se alguém tem notícias, se alguém tem informação de algo errado, ele procura logo a ouvidoria do Ministério. E a ouvidoria não é uma coisa como as pessoas pensam. Uma mesa com um telefone ou um computador que a pessoa reclama e a pessoa vai e arquiva aquela reclamação. Não, a ouvidoria tem todo um critério, tem todo um mecanismo que pode chegar até o presidente da República. Uma reclamação na ouvidoria de um ministério, dependendo da condução que for dada àquela resposta, ela pode chegar ao presidente da República, ao gabinete do presidente da República. Então, nós estamos empoderando a ouvidoria. Depois estamos empoderando, melhorando e dando mais instrumentos ao controle interno que existe dentro do Ministério, que esse controle interno pode detectar falhas e corrigir antes que aconteçam fraudes e corrupção. Nós também elaboramos e publicamos um plano de transparência, né? Um plano de integridade no Ministério, que é uma exigência da Controladoria Geral da União. Estava lá o Controlador-Geral, o ministro Vinícius, estava lá conosco. E nós temos, então, trabalhado pela governança, temos trabalhado pela integridade, pela transparência, para poder a gente ter resultados melhores e para que nunca mais aconteça o que aconteceu com o roubo dos aposentados. Que a gente fique de lição e que esse episódio todo tenha como legado um sistema muito mais transparente, muito mais confiável, e a gente tem se esforçado nesse sentido de fazer uma nova Previdência Social, um novo INSS confiável, justo, digno, como merece o povo brasileiro. E para acessar a ouvidoria, você pode ir lá no site da Previdência, que vai aparecer aí na sua tela agora, ou ligar no 135. É isso. É isso, vamos seguir, vamos embora, voltar para São Luís, portal O Imparcial, o Elton Ferreira. Não? Lucas Arruda, vamos embora, Lucas Arruda, CBN Recife. Não desista de mim, Karine. Jamais. Bom, ministro, aproveitando o gancho do colega,
hoje o senhor já pode avaliar, o senhor já percebe que as pessoas confiam mais no Ministério da Previdência Social, ao menos todas as tentativas que o senhor tem feito de ir às rádios, de estar mais presente com a população, isso já interfere diretamente nessa percepção do povo brasileiro? Meu irmão, eu espero que sim, viu? Porque, veja, eu tenho trabalhado muito nesses 4 meses nesse sentido. Eu tenho andado o Brasil, eu tenho estado aberto para a imprensa do Brasil inteiro. Eu tenho procurado, como eu estava explicando antes aqui, melhorar todos os controles, todos os processos internos para que a gente possa ter um sistema mais transparente, mais íntegro, com governança. Eu tenho me esforçado muito nisso, né? Trocamos o controle interno agora há pouco, fui buscar a doutora Isadora lá no Ministério da Saúde, trouxe para o controle interno agora do Ministério. Ela está fazendo um trabalho espetacular e talvez se ela estivesse lá antes a gente tivesse tido resultados melhores, mas sempre é tempo de melhorar e mudar. Então, eu não posso garantir que a percepção tem melhorado, mas eu posso garantir que eu tenho trabalhado muito para que ela melhore. É isso, ministro, às vezes eu confundo aqui as rádios, porque eu não uso isso aqui, eu deveria, né? Mas eu tenho uma dificuldade para assumir isso aqui, eu acho que está chegando a hora, né? Daqui a pouco eu vou ter que assumir, mas agora sim a gente vai lá para o Portal Imparcial São Luís, o Elton Ferreira. Bom, ministro, ainda falando sobre fiscalização, no Maranhão, recentemente vem tendo muitos casos de escândalos de fraude que não estão diretamente ligados à fraude no INSS em escala nacional. Eu queria saber se há algum plano de fiscalização em uma escala mais regional, porque o Brasil é um estado muito grande, é um país muito grande. Então, como seria esse plano de fiscalização, se é que existe? Welton, nós temos no Ministério da Previdência Social, e foi muito bom você perguntar porque trouxe esse assunto, uma coisa chamada Força Tarefa Previdenciária. A Força Tarefa Previdenciária, ela é uma junção da inteligência, é um setor de inteligência que tem no Ministério da Previdência, que trabalha junto com a Polícia Federal. Esse setor, essa inteligência previdenciária, que são os dois mecanismos juntos, eles atuam sempre. Veja, no Ministério da Previdência a gente paga R$1 trilhão, mais de R$1 trilhão por ano. Então, onde tem muito dinheiro, tem muita gente querendo meter a mão. Então, é um trabalho que não para, ele é incessante, ele é diário, ele é permanente. Então, eu procuro agora gravar as operações da Polícia Federal e da inteligência do Ministério e divulgar nas minhas redes sociais para poder as pessoas saberem que elas acontecem. Mas, por exemplo, nós tivemos somente em 2023, 2024 e metade de 2025, 29 operações somente sobre crédito consignado. Agora, se a gente somar as operações que foram feitas, pessoas que foram presas, é semanal. Tem semana que tem 3, 4, 5 operações em vários estados do Brasil inteiro. Nós temos a inteligência no Ministério, mas ela tem pessoas trabalhando em todos os estados. E tem a Polícia Federal também que trabalha em todos os estados. Então, é um trabalho permanente. Fique tranquilo que nós estamos empoderando. Eu esqueci até de dizer na resposta anterior. Nós estamos empoderando a inteligência do Ministério da Previdência Social. Nós estamos dando mais força para que ela atue mais livremente, mais fortemente, para que a gente possa ter melhores resultados. E eu venho divulgando nas minhas próprias redes sociais e nos canais oficiais do Ministério essas ações para que o brasileiro, o cidadão, o beneficiário que faz parte desse programa de Previdência Social, que é o INSS, ele possa saber que nós estamos combatendo as fraudes e a corrupção sem parar. Estamos ficando com o tempo apertado, então vamos dar uma corridinha e vamos chamar Goiânia, a Rádio Bandeirantes, Bruno Goulart. Bom dia novamente, ministro. Estamos ao vivo também pela Rádio Bandeirantes. A minha pergunta é porque tem sido frequentes os casos de descontos não autorizados nos benefícios, né, do INSS, como cartão de crédito, empréstimo consignado, roubo de informação. Queria saber o que o INSS tem feito para evitar essas fraudes e deixar o sistema mais seguro. Antes que eu esqueça aí, sexta-feira amanhã, né? Sexta-feira amanhã eu estarei em Goiânia, tá? Vou fazer um encontro com as mães e crianças com microcefalia para dar a notícia a elas e tirar dúvidas. Então, espero que você apareça lá para a gente conversar pessoalmente. Veja, nós temos feito um trabalho
permanente, né, de combate às fraudes em todos os aspectos. Então, ontem, por exemplo, nós fizemos uma reunião de mais de 3 horas só sobre a segurança do crédito consignado, porque a gente ouve falar que tem desconto, tem pessoas que recebem desconto, já não é mais desconto associativo, não é, aquilo tudo acabou. As associações foram todas proibidas, os ACTs foram encerrados, aquilo não existe mais. Mas existe o crédito consignado e muita gente reclama que é descontado, que não foi autorizado e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi mandar isso para a inteligência, para a Força Tarefa Previdenciária. Eu digo, olha, eu quero que vocês passem um pente fino nisso aí, uma auditoria, que eu quero saber quem é que está fazendo isso com os nossos aposentados. Depois eles voltaram com o relatório, que é sigiloso, e com base nele nós estamos fazendo reuniões periódicas. Eu já me reuni com a Febraban, com a BBC, que são as instituições que comandam os bancos e fintechs, para que a gente possa ter rigor, para que a gente possa apertar isso, para que não ocorra. Mas, como eu dizia antes, é um trabalho que não cessa, é permanente e nós estamos vigilantes para que não haja qualquer tipo de desconto indevido, de corrupção, de fraude, também nos consignados. Pode ficar tranquilo que nós estamos vigilantes e atentos com relação a isso. Osasco, Rádio Nova Difusora, Júnior Berilo. Boa tarde novamente. Ministro, a questão dessas fraudes, né? 67%, portanto, mais da metade dessas fraudes foram em áreas rurais. Áreas, muitas vezes, onde as pessoas não têm tanto acesso à internet. Há alguma força-tarefa, alguma ação específica nessas regiões para evitar que os sindicatos, que as associações tenham esse tipo de ação contra os aposentados? Júnior, não precisa mais, né? Porque o desconto associativo por entidades, por sindicatos e por confederações, federações, tudo acabou. Primeiro porque a gente suspendeu, depois porque veio uma lei agora que está sendo aprovada na Câmara dos Deputados, que muito provavelmente será aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, que põe fim a todo e qualquer desconto associativo. Então, não precisa a gente se preocupar mais com isso. Mas se elas voltassem a acontecer, elas voltariam no outro padrão, agora de fiscalização, com biometria, que não acontecia antes, porque a biometria praticamente acaba com essa fraude de assinatura e você tem que ter o sistema de biometria registrado para poder abrir a possibilidade de haver o desconto. Então, tudo isso aconteceria de forma muito mais rigorosa. Mas como os descontos cessaram e por força de lei, por força da nossa também decisão do Ministério, então é um assunto superado. Portal Extra, Rio de Janeiro, Marcos Furtado. Ministro Volney, a gente está falando muito, né, dessas associações, mas também os bancos, como até já foi mencionado aqui pelos meus colegas, também tem aí uma concentração de problemas muito significativas em relação à prestação de serviço, né, como a liberação de crédito consignado sem autorização dos aposentados, dos beneficiários de modo em geral. E a Crefisa, recentemente, teve a prestação de serviço suspensa devido a uma alta de reclamações, desde recusa de pagamento, atraso na liberação de benefícios. E o Instituto, o INSS, chegou a responder aqui para o Extra que os novos benefícios, ou seja, os benefícios concedidos depois da suspensão, seriam pagos pelas instituições financeiras que seguissem a ordem de classificação dos lotes, né? Dos lotes que são feitos de tempos em tempos, que venceram os pregões, né? Os novos beneficiários, desde a suspensão, têm recebido já por novas instituições financeiras, e o que está sendo feito para que novas reclamações não aconteçam com essas instituições financeiras? Ô Marcos, eu acho que eu conheço você de algum lugar. Você esteve lá em São Paulo comigo, né? No Congresso da Abrage. Ah, pois é. Bem, obrigado, Marcos. Veja, eu estava dizendo aqui que a nossa vigilância é permanente com relação aos consignados. Há reclamações, a gente fala com a Febraban, eles trazem números bons, porque são 27 milhões de contratos anuais e há um número de reclamações, mas segundo os dados que eles nos passam, são números que eles chamam de residuais, quer dizer, são números pequenos comparado ao tamanho do volume dos empréstimos consignados concedidos, mas nós não nos satisfazemos com a resposta da Febraban e da BBC. Nós temos procurado fazer essa fiscalização através da inteligência do Ministério, falar com os órgãos que são responsáveis por essa fiscalização. Por exemplo, os bancos e os correspondentes bancários são mais de 320 mil
320 mil correspondentes bancários vendendo esse crédito consignado pelo Brasil. E eles são todos autorizados pelo Banco Central, certificados pelo Banco Central e são fiscalizados pelo Banco Central. Não é uma fiscalização do INSS. Então, a gente está estimulando essa fiscalização por parte do Banco Central para que a gente possa ter correspondentes bancários que façam do jeito que tem que ser feito, como manda a lei. E os bancos se comprometem conosco que vão trabalhar nesse sentido. E nós confiamos nessa palavra dos bancos, mas não apenas na palavra, porque a gente precisa conferir se isso realmente está sendo feito. Então, fique tranquilo que nós estamos em cima, tá marcando cerrado esse assunto dos créditos consignados. Brasília, Nova Brasil FM, Rafael Tebas. Ministro, o Ministério da Previdência está em evidência por conta desse trabalho de devolução do dinheiro aos aposentados. A minha pergunta, então, sobre a sua dinâmica de diálogo com o presidente Lula diante desse atual momento, né? Vocês conversam diariamente, semanalmente? Como que funciona essa dinâmica? Rapaz, queria eu falar com ele assim, semanalmente, mas ontem, por coincidência, almocei com ele, tá? E toda vez que eu encontro com ele, obviamente, um dos temas é a Previdência Social. Ele pergunta como é que está o Ministério, como é que está o trabalho, o que é que eu tenho feito, pergunta como é que está a devolução do dinheiro dos aposentados. Ontem falei com ele isso, dei os números atualizados, são mais 2.300.000 aposentados já receberam de volta o dinheiro no bolso de forma corrigida, em parcela única. Disse a ele que mais de R$1 bilhão já foi devolvido aos aposentados. Então, tenho sempre conversado com ele sobre isso. Ele é uma pessoa indignada com tudo que aconteceu, pode acreditar nisso, porque ele sempre passou essa indignação e é uma pessoa que fica feliz quando vê os resultados do seu governo e a gente conseguindo devolver esse dinheiro àqueles aposentados. Ele me pediu para não deixar nenhum aposentado no prejuízo. Então, enquanto tiver um aposentado que foi lesado, que não recebeu, estou devendo a ele e estou procurando esses aposentados agora para que façam o procedimento no meu INSS para que a gente possa conseguir devolver o dinheiro a eles. Salvador, Rádio Sociedade, Maísa Polcri. Ministro, na semana passada, o STF validou a alta programada e o fim automático do auxílio do INSS. A Corte aí autorizou o fim do benefício em 120 dias, né, até 120 dias, sem que haja necessária a realização de nova perícia médica. Queria saber como é que o Ministério avalia esse entendimento da Corte e se haverá aí alguma mudança para quem recebe o benefício atualmente. Não, a gente não avalia, né? Decisão da Justiça, a gente não avalia, a gente cumpre, a gente se adequa e é assim que vamos fazer. Eu espero que a mudança seja boa, seja favorável aos beneficiários e vamos nos adequar para cumprir o que o STF determinou. Então, eu espero que a gente possa, com essas mudanças todas, melhorar o atendimento, fazer com que as pessoas possam ter mais agilidade, poder que as pessoas olhem para o Ministério da Previdência Social, para o INSS como um organismo mais ágil, mais rápido, mais confiável. Então, a minha luta é essa. Maísa, né? Maísa. Então, obrigado pela sua pergunta. Tá bom? Bom dia. Ministro, fechamos aí o nosso giro com as rádios, mas eu ainda quero saber do senhor o seguinte: muita gente entra aí com pedidos para a Previdência Social e às vezes esse pedido é negado. E aí eu queria que o senhor orientasse aqui quem nos ouve, quem nos assiste, porque é possível entrar com recurso, né? Tem um conselho, inclusive, é uma coisa desburocratizada, sem advogado, né? Queria que o senhor explicasse para a gente como é que a pessoa, né, que entrou com algum pedido no INSS e foi negado, por exemplo, não concordou com aquela decisão, o que a pessoa pode fazer? Pois é uma possibilidade que existe, que pouca gente sabe. As pessoas às vezes reclamam em casa, reclama na rádio, reclama com o vizinho, mas não entra com recurso pedindo a reconsideração. Então existe a junta de recursos que está espalhada pelo Brasil inteiro. Eu tenho mais de 1.000 funcionários, mais de 1.000 pessoas que participam dessas juntas de recursos. Tem participação dos empresários, tem participação dos trabalhadores, é como se fosse um tribunal. E tem o presidente da junta. Então isso acontece no Brasil inteiro. E as pessoas podem acessar sem advogado, sem atravessador. É gratuito, é fácil, é simples. E a gente também está empoderando essa junta de recursos, esse conselho de recursos no Ministério.
fazendo com que isso seja divulgado. Tem até um vídeo que foi feito, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, ensinando esse passo a passo para que o aposentado possa acessar facilmente e possa dizer as suas razões. Ele não precisa ser em linguagem complicada. Ele pode dizer, olha, tem tal tempo de serviço assim que não foi computado e eu queria que isso fosse olhado. Isso é levado para a junta julga e a gente tem julgado mais de 1 milhão de processos no ano de 2023, por exemplo, foram mais de 1 milhão de processos julgados. Portanto, é uma junta que trabalha fortemente. A doutora Ana Cristina, que é a responsável, ela é muito competente, está muito animada e eu também tenho andado pelo Brasil. Por onde eu tenho andado, eu tenho visitado essas juntas, tenho conversado com as pessoas, pedido para fazer tudo em linguagem simples e pedido para ter esse acolhimento com as pessoas que precisam e que recorrem, que pedem uma revisão dos seus benefícios ou uma revisão de uma posição do INSS. E aí entra pelo site do Meu INSS? Entra pelo site do Meu INSS de forma fácil, simples, e pode entrar com 135 também. Liga para 135 e no 35, na central do INSS, já ia dizendo call center, mas não é call center, é na central lá do INSS, eles podem indicar como é que faz. E aí, também lá no Ministério, disseram que ia ter um coffee break. Eu digo, não é coffee break, é café com bolo. Isso aí, tá vendo? Olha que aula que tivemos aqui hoje. O INSS não liga para ninguém. Isso, boa. O INSS não manda e-mail. O INSS não manda WhatsApp. Se mandar alguma informação, algum WhatsApp pedindo para você clicar no link, não clique nem na internet, nem no seu telefone para não cair em novos golpes, tá? Fica a dica aí. Ministra Mariana Viegas, aqui a nossa produtora, está falando que o pessoal quer saber de novo quanto foi devolvido já aos aposentados, quem teve desconto irregular. Nós já devolvemos mais de R$1 bilhão. Portanto, temos 2,3 bilhões de reais guardadinhos, esperando que os aposentados nos procurem, acessem o sistema pelo Meu INSS ou pelas centrais dos Correios, para iniciar o seu processo de devolução, para que a gente possa devolver em parcela única, corrigido pelo IPCA, como preceitua o STF, e na conta que ele já recebe benefício. É tudo simples, tudo prático. O presidente Lula quer devolver esse dinheiro a você, meu amigo. Procure aí entrar, ver se você foi descontado de alguma associação, se esse desconto foi indevido, se você não autorizou. Corra numa agência do Correio e diga, tem um desconto aqui na minha conta, eu quero receber esse dinheiro de volta. O presidente Lula quer pagar de volta a você. Ministro Volney, mais um, hein? Obrigada pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço e quero deixá-la à vontade para se despedir de nós. Inclusive, dê o seu @ porque as redes do ministro Volney são muito instrutivas. Ele disse que vai divulgar o vídeo lá. Então já dê o seu @ e já dê seu recado final aí. Pois não, é Volney Queiroz com W e com Y. Não dá para fazer linguagem simples com o meu nome, que é um nome WOLNEY, Queiroz com Z. Eu estou lá me esforçando para dar uma atividade e fazer serviço também de informação pelas minhas redes sociais. E quero dizer que tem sido um momento muito gratificante ter a confiança do presidente Lula, do nosso governo, integrar o primeiro escalão de um governo que tem um lado, que é o lado do povo brasileiro, e tem muitas batalhas que a gente está enfrentando e estamos enfrentando todas elas com as graças de Deus e queremos apresentar resultados, apresentar um legado da nossa passagem, que eu não sei de quanto tempo vai ser à frente do Ministério, para que a gente possa ter uma história para contar. É a nossa biografia, é a minha biografia que está colocada em jogo, então quero fazer o melhor possível para que a gente possa construir cada vez mais esse sistema previdenciário, esse sistema de proteção social de forma saudável, sustentável e que seja, o brasileiro tenha honra, tenha orgulho de ter esse INSS e essa Previdência Social. Então essa é a minha luta, meu trabalho, e cada vez que eu posso falar disso para o povo brasileiro, isso me alegra, me anima e me dá mais força para fazer esse trabalho. Sucesso na sua missão, obrigado, ministro. Karine. Obrigado a todos aqui do estúdio e obrigado a todos aqueles que participaram pelas rádios em todo o Brasil. Eu estou viajando o Brasil e espero encontrar com vocês aí pelas cidades, pelas capitais, pelo interior de todo o Brasil. E é isso, com essa simpatia que é o ministro Volney, a gente encerra o Bom Dia Ministro de hoje. Como o ministro disse também, já quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o programa de hoje. Espero sempre revê-los por aqui em próximas oportunidades. E quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê então na semana que vem. Tchau!
propus para o presidente, antes de aceitar o cargo, eu falei, olha, eu quero te fazer uma consulta prévia para nós remarmos na mesma direção. Eu tô a fim de fazer isso. Ai, tô muito feliz, porque eu vou poder fazer as perguntas do povo, porque o povo quer ouvir a taxação